gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo trazer aqui, mas ainda vamos ter a motivação de dona de casa, ainda vamos ter receita, ainda vamos ter aquilo que eu trago normalmente nos meus vídeos, mas com um pouquinho de maternidade, um pouquinho de assuntos voltados pra mãe, né? Não é um tipo de coisa que eu gosto muito de trazer aqui no canal, porque eu acho que essa questão de maternidade é muito pessoal, cada um vive a sua, né? Cada um sabe o que é melhor para os seus filhos e para sua casa, mas tem algumas coisas que vocês sempre me perguntam aqui no canal, e eu achei que talvez não teria problema se eu respondesse ou falasse um pouco sobre isso. Então, junto da minha rotina em um dia normal aqui em casa de esposa, mãe e dona de casa, eu vou falar sobre o desmame da minha filha. Já adianto que foi um desmame muito gentil, né? Sem sofrimento para mim, sem sofrimento para ela. E também vou falar ou responder sobre a questão da criação bilíngue. Não vou entrar em detalhes sobre isso profundo, vou apenas contar a minha experiência com a criação bilíngue mesmo, porque realmente muita gente me pergunta, por mais que eu já fiz uma postagem na comunidade só falando sobre a questão do inglês, do porquê do inglês aqui em casa, mas acho que vale a pena sim responder, né? E também a parte que eu vou começar o vídeo, né, é falando mais voltado para a questão de dona de casa, depois de ter me tornado mãe, né, coisas que mudaram na minha rotina e coisas que mudaram na minha mente como dona de casa, assim, né, como mulher, por causa da maternidade, né, e para favorecer a minha maternidade. Tava ali limpando a mesa depois do nosso café da manhã e vou guardar uma louça e já vou começar a finalizar duas massas que eu tinha deixado fermentando durante a noite, né? Preparei na noite anterior, ficou fermentando durante a madrugada. Eu vou finalizar um pão de sanduíche e uma cuca. Desde que minha filha nasceu, a gente tem mudado muita coisa na nossa rotina doméstica mesmo, na questão de cuidar das coisas da casa. Porque a gente tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra coisa que dá certo por algum tempo, depois não dá mais certo, porque depende muito dos horários da nossa filha, tipo, questão de dormir, né? Muda muito e muda muito rápido. Quando era mais nova, dormia muito mais durante o dia, tinha muito mais sonecas, então a rotina funcionava de uma forma. Depois vai crescendo e aí vai mudando, vai diminuindo e vai passando a dormir mais durante a noite. Então a gente vai sempre tentando adaptar as nossas tarefas, nossas rotinas, a limpeza com os horários com que ela tá dormindo, né? Para que as coisas possam funcionar da melhor maneira possível, principalmente com a de primeira viagem, né? Eu tô esperando o meu segundo bebê agora, mas vivi toda aquela coisa de ser mãe pela primeira vez, engravidar pela primeira vez. Por mais que a gente se prepare, por mais que a gente tenha a nossa opinião, por mais que a gente tenha uma ideia de como a gente quer criar nosso filho, só depois que nasce que a gente começa a saber de verdade como é a coisa, né? A gente aprende vivendo ali e tendo as experiências que o bebê traz pra gente, né? Que ser mãe traz pra gente. Então a gente errou muito, aprendeu muito. Eu lembro da rotina do banho, o quanto que mudou, né? A gente fez aquela questão do banho de chuveiro quando ela era pequenininha. E tinha vezes que funcionava melhor que eu fosse dar o banho e o marido pegasse ela. Mas em outros momentos funcionava que ele fosse dar o banho e eu pegasse ela. E a gente ia sempre deixando a rotina bem flexível para nós, mas que tivesse uma rotina de certa forma, né? Porque é muito importante, tanto para a criança quanto para nós também como pais, que tenha rotina, que tenha horários. Então a questão de dormir aqui em casa é algo muito importante para nós. Como eu disse, muita coisa gira em torno dos horários que minha filha dorme.
Por exemplo, as massas que eu tô finalizando ali pela manhã, eu fiz todas essas duas coisas, né? O pão e a cuca, depois que minha filha já tava dormindo, né? E não quer dizer que ela vai dormir, tipo, com as galinhas, não. Ela dorme num horário totalmente normal para a idade dela, que às vezes a gente esquece disso, né? Eles são muito pequenininhos, eles se cansam também, né? Tem toda aquela energia durante o dia, aprendendo coisas novas todos os dias, crescendo todos os dias, ganhando peso, desenvolvendo. Tudo isso deixa eles cansados e às vezes a gente tá lá lutando contra a criança e a criança só tá com sono. Só precisa ter horário para dormir, rotina para dormir. E isso faz toda a diferença na casa. E permite com que a gente consiga fazer muitas coisas como dona de casa, né? No começo, eu cometia um erro de principiante, que era tentar fazer tudo enquanto minha filha estava dormindo. Então, na soneca dela, durante o dia, todas as sonecas que ela tirava, eu ia limpar a casa igual uma maluca, eu ia cozinhar tudo que eu precisava igual uma maluca. Usava todo o tempo que ela estava dormindo só para fazer serviço de casa, né? E não era algo muito inteligente, porque na época ela ainda acordava muito à noite. Então eu não dormia à noite, né? Acordava várias vezes para amamentar, a gente ainda trocava fralda na madrugada. Então eu não estava recuperando aquele sono em momento algum, não estava descansando em momento algum, né? E eu via conselhos de mães mais experientes e que tinham mais filhos falando: descanse quando seu bebê tá descansando, e eu simplesmente ignorava. Mas eu decidi dar uma chance para isso e vi que realmente faz diferença. Então, depois que ela cresceu mais um pouco, que eu parei de lutar contra a natureza, eu comecei a descansar quando ela tá descansando também. Faço sim algum serviço de casa enquanto ela tá na soneca, ou depois que a gente coloca ela pra dormir à noite, porque ela dorme bem mais cedo que a gente, mas não uso todo esse tempo só pra ficar fazendo serviço. Então, quando ela dorme durante o dia, por exemplo, eu sei a quantidade de tempo que ela vai dormir. Então eu separo um momento para eu fazer alguma coisa que eu preciso, ou na cozinha ou no meu computador, porque a gente não mexe no computador, no celular na frente dela, porque se a gente não quer que ela tenha tempo de tela, a gente tem que dar o exemplo, né? Não dá para ficar com o celular na mão e não querer que minha filha mexa. Então, se a gente tem alguma coisa para resolver nisso, a gente faz enquanto ela tá dormindo. E aí eu sempre separo um tempo restante, ou no começo ou no final da soneca dela, para que eu descanse também, para que eu, sei lá, leia alguma coisa ou faça alguma coisa pra mim que eu quero fazer pra relaxar, independente da bagunça que tiver na sala, ou independente se tiver louça na pia, porque à noite meu marido sempre lava a louça, é a tarefa dele de casa. Então eu sei que a louça vai ser lavada em algum momento, né? Esses dias eu tava assistindo um vídeo voltado assim pra Bíblia e tal, mas também falando de maternidade, várias coisas. A pessoa mãe de 4 filhos, e ela falou que a gente não precisa se livrar dos nossos filhos para dar conta das outras coisas. A gente precisa se livrar de coisas que estão fazendo a gente não ter tempo para nossos filhos, não ter tempo para criar os nossos filhos. E que também a gente não precisa tentar descansar longe dos nossos filhos, nos livrar dos nossos filhos para conseguir descansar. A gente tem que fazer com que esse descanso aconteça junto e ao redor dos nossos filhos. Assim como deixar algumas tarefas da casa para a gente fazer com a criança em volta, para que ela veja que é natural e normal cuidar de uma casa, fazer uma comida, né? E com isso, já não tenho várias distrações no sentido tecnológico, assim. Não tenho Instagram, não tenho TikTok, a gente não tem TV em casa, mas a gente tem sim contato com a tecnologia, né? Tô aqui no YouTube, por exemplo. Mas me livrei de várias coisinhas que poderiam me distrair e tirar meu tempo. Eu deixei de dobrar meia. As fraldas da minha filha, eu colocava absorvente por absorvente dentro da fralda. Enrolava cada fralda bonitinha, dobradinha e tal, pra poder guardar. Eu não faço nada disso mais. E todos os pequenos detalhes na limpeza e na arrumação da casa, que são essas coisinhas que a gente tem que ficar ali fazendo, né? Que demandam tempo, que são tediosas, eu cortei. Pode não ficar de uma forma muito bonita e muito Pinterest, né? Aquela gaveta perfeitamente organizada. Mas tá dobrado, tá limpo, tá guardado, e é o que importa. Outra coisa também que eu vi uma dica maravilhosa com a mãe. Quando a gente tá fazendo receitas, né? Eu costumava tirar o copinho de medida para cada medida que eu precisava
da receita. Então eu pegava lá o copinho de 1/4, de 1/3, de meia xícara, de 1 xícara e usava cada copinho daquele para medir cada ingrediente da receita, o que fazia dar muito mais louça para lavar. E eu vi uma dica maravilhosa que eu tô aplicando aqui em casa, que é usa um só para medir tudo. Então você vai lá, pega o medidor de 1 xícara e com aquele medidor de 1 xícara você consegue medir 1/4, você consegue medir 1/3, você consegue medir meia xícara, né? Ali com aquele mesmo medidor. Então, menos louça, né? Pra sujar, principalmente para quem cozinha todos os dias e faz receitas do zero em casa, tipo pães, essas coisas, igual eu costumo fazer. Então, pequena coisa, né? Não parei de ter louça suja em casa, mas parei de ter alguns copinhos medidores sujos para lavar. E outra coisa também que fez muita diferença como dona de casa é não me importar tanto com coisas que não valem a pena, sabe? Esses dias eu compartilhei em um vídeo meu que eu não limpo meu fogão todos os dias, né? E não é algo que me tira do sério, não é algo que me deixa com vergonha se chegar alguém aqui na minha casa, porque as coisas importantes estão feitas. Minha filha tá cuidada, tá limpa, tá alimentada, meu marido tá feliz, também tá alimentado, meu lixo tá tirado, tem comida na geladeira, tem coisas gostosas pra gente comer, que são minhas prioridades, né? Nossa alimentação, assim, e o cuidado com meu marido e minha filha é o que vem em primeiro lugar pra mim como minhas tarefas domésticas, minhas tarefas como mãe e dona de casa. E o resto eu faço quando der, quando puder, quando eu tiver um tempo e não tem problema nenhum. Meus filhos vão crescer, um dia eu não vou ter mais bebê em casa, né? Vão parar de mamar, vão parar de usar fralda, vão depender cada vez menos de mim, vão sair de casa e eu vou poder voltar a esfregar a casa inteira com uma escovinha de dentes, se eu quiser, né? Não existe coisa como mulher empoderada ou super mulher. Nós já somos empoderadas por Cristo, por ter o privilégio de trazer vida a esse mundo e carregar alguém vivo dentro de nós, né? Não quer dizer que seja uma tarefa fácil e leve, tem muitas coisas pra gente dar conta e eu acho que já é suficiente todas as coisas que eu tenho que dar conta e não preciso adicionar mais coisas em cima disso. E para quando eu me sinto assim, meu Deus do céu, eu acho que eu não vou dar conta, ou quando eu me frustro porque isso acontece, eu não sou uma mãe perfeita, eu não sou uma pessoa perfeita, porque isso não existe. Eu sempre peço ajuda para Deus, né? Eu já falei uma vez aqui no canal que eu oro pedindo a Deus para dar a mim e meu marido paciência, amor, vigor, energia, né? Ânimo, que é coisas que a gente precisa muito para poder cuidar de uma criança. E tem dias que a gente simplesmente não tem. Tem dias que a gente simplesmente não sabe de onde tirar mais energia, não sabe de onde tirar mais vontade de brincar, né? Vontade de dar atenção, de ler o mesmo livro pela 7ª vez no mesmo dia. Então eu peço ajuda ao Senhor mesmo, dessa forma crua mesmo. Principalmente me ajude a ser a mãe que a minha filha precisa ter. Me ajude a ser a mãe que o Senhor quer que eu seja para minha filha. Uma coisa que faz muita diferença na minha vida, não só como mãe, mas como dona de casa em geral, é manter o mínimo possível dentro de casa. O mínimo possível de coisas, né? Principalmente quando se trata da minha filha, porque ela tá crescendo, se desenvolvendo o tempo todo, então tem uma rotação de coisas muito grande, principalmente de roupa por causa do tamanho, né? Então eu mantenho aquilo que ela usa, aquilo que ela precisa e tô sempre fazendo uma limpa, né? Sempre fazendo um destralhe nas coisinhas dela. Percebo que ela não brinca mais com os brinquedos, eu já tiro, eu já guardo pro meu próximo bebê, né? Percebo que ela já não tem mais interesse em determinados livros, já guardo também, deixo só os livros que ela tem interesse, deixo só os livros que ela tá lendo todos os dias, pra não ficar aquele monte de coisa espalhada pela casa que a gente não usa, que a gente não precisa, só pra me dar mais trabalho pra arrumar, pra me dar mais trabalho pra catar do chão, pra me dar mais trabalho pra limpar. Então manter o mínimo possível faz muita diferença e ajuda muito. Outra coisa também é a questão de gastos, quando se trata de roupa, essas coisas, né? Sapatos e roupas eu compro tudo usado, minha filha. Compro novo também, mas não é tudo, é a minoria das coisas. Então não tenho vergonha nenhuma de comprar, desde que esteja em boas condições. E a gente lava, a gente ora pelo aquilo que a gente comprou e tá tudo certo. Minha filha tá vestida, não tá faltando nada pra ela.
E é o que importa. Eu acho que não vale a pena eu ir lá e gastar, sei lá, R$ 200 num vestido de criança que ela vai usar pouquíssimo, né? Sendo que esse dinheiro poderia ser muito mais bem usado em outras áreas da vida dela para trazer mais experiências para ela e talvez o aprendizado. Aí tá umas coisinhas que eu comprei para ela, para o guarda-roupa de verão, né, que tá vindo aí. E esses foram os preços das coisas que eu comprei. Primeira Pedro 3,7 diz: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Vou repetir essa parte: co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E trazendo para a maternidade, eu destaco a paciência e o domínio próprio, né? Que é uma das coisas mais difíceis da gente ter e viver na maternidade. E como motivação e como conforto e esperança para todas as mães que, assim como eu, tem aqueles dias que a gente acha que não vai dar conta e que se sente sobrecarregada e estressada e cansada. Em Mateus 11, 28, 29 ao 30 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Falando sobre o desmame gentil, desde antes de ter minha filha, tipo, quando eu engravidei dela, assim, eu já tinha em mente que quando ela completasse 1 ano, eu ia começar o processo de desmame de uma forma bem lenta e natural, né? Tirando as mamadas menos importantes primeiro, que são as mamadas do dia, as mamadas que ela não se importa tanto. E com 1 ano de idade, ela já tá muito mais interessada em comer comida sólida, então não ia sofrer tanto, né? E não tirar tudo de uma vez. Eu não queria de forma alguma parar de amamentar de uma noite para outra, assim, de um dia para o outro, porque não é bom para mim, não é bom para minha filha, né? Ela ia sofrer muito, eu também, ainda mais que eu produzia muito leite, então se de repente eu parasse de amamentar, com certeza ia acontecer alguma coisa com meu corpo, né? Ia ter alguma mastite terrível. Eu tive uma mastite durante o processo de amamentação e não foi nada legal de viver isso, então não queria passar por isso de novo. Mas quando eu tava grávida, antes mesmo de começar a amamentar, eu já assisti um vídeo sobre desmame, né? Justamente explicando toda essa questão aí de desmamar aos poucos. Eu sei que tem gente que por problemas de saúde ou por qualquer outra coisa assim na vida, na rotina, precisa, né, tirar a mamada de uma noite pro dia, assim. Não tô julgando quem tirou, tá? Porque como eu disse, maternidade é único de cada um tem sua experiência. Mas, graças a Deus, eu tava saudável, não tinha nenhum motivo médico, assim, pra eu parar de amamentar da noite pro dia, né? E minha intenção era levar a amamentação dela até os 2 anos de idade, sim, se eu não engravidasse, né? Até os 2 anos dela. Mas se eu engravidasse antes dela ter 2 anos, aí eu ia desmamar ela completamente. Então, eu engravidei, né? Eu engravidei, acho que ela tava com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, alguma coisa assim, não lembro bem. Mas o desmame já estava em andamento, ela estava mamando só para dormir. Ela mamava para dormir à tarde e ela mamava para dormir à noite e ela mamava de madrugada. Mas assim, durante o dia não mamava mais. E aí eu comecei, a primeira coisa quando eu descobri que estava grávida foi tirar as mamadas da madrugada, porque não era tão importante assim, porque não era mais para matar a fome, era só mamava por conforto, né? E também para já cortar essa coisa de ter que ficar acordando no meio da noite para amamentar ela. E a gente teve 2 semanas bem difíceis para tirar essa mamada da madrugada. Ela chorou muito,
até ela entender que não adiantava acordar no meio da madrugada e que não ia mais ter TT, levou 2 semanas, tá? Foram 2 semanas que a gente não dormiu para tirar o mamar da madrugada. Mas depois disso, ela nunca mais acordou querendo mamar. Funcionou muito bem e ela começou a jantar muito bem, a comer muito bem antes de dormir. Então, ela não vai dormir com fome, né? Que essa era a minha maior preocupação, deixar ela com fome por tirar o peito. Mas não, ela começou a comer muito bem, ter cada vez mais interesse na comida e eu fiquei muito tranquila. E aí eu mantive, sim, a mamada da soneca e a mamada para ela dormir, mas com 8 semanas de gestação eu consegui tirar. Eu fui diminuindo aos poucos. Cada dia eu deixava ela menos tempo no peito na hora que ela mamava e tirava ela do peito antes de dormir, antes dela pegar no sono mamando. Fui fazendo isso a cada dia, diminuindo, até tirar de vez e foi assim que eu desmamei a minha filha. Cookie. And who is this? Baya. Vani. And if mommy get tired? Falando sobre a questão da criação bilíngue, que muita gente pergunta, por mais que eu já deixei uma postagem na aba comunidade do canal, só falando do pra quê e do porquê do inglês aqui em casa. Sim, eu sou brasileira, sim, eu moro no Brasil. Não, você não precisa morar fora do Brasil para falar outra língua, você não precisa não ser brasileira para aprender inglês ou para aprender qualquer outro idioma. Qualquer pessoa pode falar a língua que ela quiser, se ela quiser aprender uma língua nova, mais de uma, enfim. Eu sempre tive interesse e facilidade em aprender, mas nunca tive nem incentivo, nem oportunidade durante a infância e adolescência. Então, assim que eu me casei, foi uma coisa que eu corri atrás e eu e meu marido decidimos que a gente gostaria de criar nossos filhos assim, ensinando uma segunda língua desde cedo, né? Que é muito mais fácil e muito mais natural. Quanto mais cedo a gente começa, melhor. E a gente fala inglês com ela desde a barriga e é algo muito natural aqui em casa, porque a gente fez a imersão em casa desde que a gente começou a estudar há alguns anos atrás. Então a gente vive o inglês dentro da nossa casa. A gente lê, a gente ouve as coisas, assiste as coisas em inglês e a gente fala inglês em casa. Sempre, todos os dias. Antes da nossa filha nascer, era meio lá, meio cá, mas depois que ela nasceu, a gente começou a levar muito mais a sério, porque se a gente gostaria que ela aprendesse, a gente precisava levar mais a sério, né? E a gente se sentiu muito à vontade e confortável de falar inglês com ela, porque não é como se ela fosse igual às outras pessoas que começam a nos julgar e fazer comentários ou piadinhas, esse tipo de coisa, apesar de haver esse tipo de coisa por a gente falar inglês com nossa filha da parte de pessoas que não entendem ou não valorizam isso. Fique à vontade para pesquisar, para ler sobre educação bilíngue. Existem várias opções, existem várias coisas sobre isso, a gente não segue nada disso, a gente simplesmente fala inglês com nossa filha, da forma que a gente quer, na hora que a gente quer, dentro da nossa casa. Ela não fica nem um pouco confusa, ela já fala muita coisa e sim, ela fala em inglês, mas ela convive com pessoas que falam português todos os dias também. E ela interage normalmente, não fica nem um pouco confusa. Quando alguém fala alguma coisa em português com ela, ela responde em português também. E vamos ver como vai ser ao longo do desenvolvimento. Open. É claro que ela fala como um bebê da idade dela deveria estar falando, né? Está tudo bem, normal, não tem nada pra gente se preocupar até ela começar a formar frases mais completas e complexas. Mas criação bilíngue não é algo esquisito para nós. A gente conhece uma família na nossa igreja que criou 3 filhos bilíngues. A gente morava num prédio em que um casal criava 2 filhos bilíngues. A gente mora numa cidade com muita influência alemã, tem muita influência da cultura alemã, então tem muita criança que fala só alemão, que fala em alemão e inglês, que fala alemão e português. E a gente já encontrou algumas vezes na rua pais falando com seus filhos em inglês também. Então não é algo de outro mundo. Para nós é algo que a gente conhece pessoas que fazem com os filhos e que a gente já viu o resultado que isso traz.
quando eu estava estudando, eu falava para meus professores que minha maior motivação de estar ali, o meu objetivo de estar ali estudando, aprendendo e falando, era poder ensinar os meus próprios filhos, que eu acho que eu devo oferecer oportunidades para os meus filhos dentro de casa, né? Um incentivo dentro de casa. E se eles quiserem seguir, se eles quiserem levar para a vida deles, a oportunidade foi dada, né? Ali a semente foi plantada. Essa é a bagunça que ficou da gente brincar. Todos os dias eu tenho essa mesma bagunça para arrumar e tá tudo bem, né? Porque um dia isso vai acabar. Foi isso pro vídeo de hoje. Muito obrigada a você que assistiu. A gente se vê no próximo. Tchau!